Vamos falar então um pouco sobre os hashes. Abrindo aqui o banco de dados, você pode observar que em algumas tabelas, né, por exemplo, no banco do PAF-SF, tabela R02, por exemplo, nós temos aqui um campo hash tripla, um campo hash incremento, né? Esse campo hash tripla ele é do tipo varchar 32, o campo hash incremento ele é inteiro. Esses campos aparecem na R03, na R01, R06, R07 nós não estamos usando, essa R07 é esse nosso total tipo pagamento, então eles vão aparecer lá também. Venda cabeçalho seria a nossa R04, então nós também temos o hash trip e o hash incremento, venda detalhe, hash tripa, hash incremento, tabela produto, hash tripa, hash incremento. Lá no banco da mini nós vamos ter o hash tripa e o hash incremento aparecendo no DAV cabeçalho e no DAV detalhe, tá? Então para que servem esses dois hashes aí? Para nós entendermos, vamos abrir aqui o Firefox. Vamos procurar por requisitos PAF. Especificação de requisitos, o P está fora. A gente pode ir logo no site da Confaz, né? Confaz, SF, roteiro de análise. Aqui, ó. Roteiro de análise do PAF SF, tá? Isso aqui da versão 0109. Vamos salvar esse roteiro aqui. Desenvolvimento. Vou colocar uma pasta documentação aqui só pra gente salvar esse documento aí. Tá, existe um bloco aqui nesses requisitos, né? Nós temos primeiro o bloco 1. Deixa eu ver se ele já está separando por blocos aqui. Ainda não, que são só as orientações aqui, ó. Nós temos o bloco 1, né? O bloco 1 é aquele que é obrigatório para todo e qualquer PAF, e o bloco 7 também é obrigatório para todo e qualquer PAF. O bloco 1 tem todos aqueles testes, né, que nós já conhecemos, e o bloco 7 aqui, ó, dados técnicos para a geração da assinatura digital do registro tipo EAD. Existem alguns testes aqui que foi por conta desses testes que nós inserimos aqueles dois hashes, tá? Então vamos observar primeiramente esse aqui do DAV, tá? Por exemplo, ele pede para a gente emitir 10 DAVs, né, com valores variando entre R$ 1.000 e R$ 10.000, tá? Depois, para o DAV 1 você altera o CO, para o DAV 2 altera, para o DAV 1, para o DAV 2 emitido por SF, aí não é o nosso caso, esse teste não é feito. Item C, para o DAV4 alterar o número sequencial do SF, para o DAV5 alterar o número do adquirente, para o DAV6 o CNPJ. Então ele sai alterando. Daí ele pede para gerar o arquivo, conforme o anexo 3. Ok? Depois ele observa se no campo modelo do SF, gerado no registro D2 lá do DAV, é apresentado o caractere interrogação. Vamos observar aqui no nosso DAV cabeçalho, nós temos apenas um DAV, né? Vamos colocar mais alguns DAVs aí para a gente fazer uma brincadeira e você entender para que serve esses dois hashes, tá? Então, desenvolvimento, balcão.
emissão de DAV, aí o código do cliente, vou gravar, gravou o DAV número 2, gravou o 3, gravou o 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Né? Então nós fizemos exatamente o que foi solicitado pelo teste aqui, ó. Emitir 10 DAVs, tá? Se bem que falta nós emitirmos realmente o DAV lá pelo SF. Vai ser necessário fazer isso daí. Então vamos abrir aqui a nossa impressora. A impressora está desligada. Vamos ligar. Está no estado reduzir. A gente vai precisar tirar uma redução Z. Deixa eu tirar logo essa redução Z aí. Aqui pelo SF teste, tá? Ativei. Redução Z. Pronto, vou tirar uma leitura X. Desativei. Tá ok, a impressora já está operacional. Vamos então executar o nosso PAF. Ativou o gerenciador padrão. Prontinho, tá? Então veja, olha, aqui no F4, né, que é o nosso menu fiscal, nós temos o relatório de DAV emitidos, tá? Ele vai gerar esse relatório aqui dentro do diretório do PAF. Eu não tenho aqui o relatório ainda dos DAVs emitidos, então vou pedir para ele gerar com a data de hoje um relatório, a geração de arquivo, tá? Vou pedir para confirmar, sim, não existe DAV para o período informado. É por isso que eu vou ter que utilizar aqui o menu F3, carrega DAV orçamento. Ó. Então eu tenho aqui os DAVs. Tá? Vou carregar então o DAV de número 1. Aí está, vou fechar. Carregar o DAV de número 2. Deixa eu ver se ele está carregando mesmo esses DAVs aí certinho. A situação está ficando como pendente aqui. Tá acontecendo algum problema que ele não está carregando o DAV certo. Percebi isso porque quando eu pedi para carregar um DAV de novo, ele permaneceu o DAV 1 ali, né? As vendas estão sendo feitas, mas o DAV não está sendo carregado não, tá? Vamos então executar mesmo pelo Delphi o nosso PAF e observar se aparece alguma mensagem de erro. File, reopen. Vamos abrir aqui o PAF. Executar. F3.
carrega Davi. Quero carregar o Davi de número 1. Não apareceu mensagem de erro nenhuma. Agora sim, ó. Houve um erro aí no hash incremento out of range. Tá, então, o que será que aconteceu aí? Foi no fecha Davi. Tá, no fecha Davi aconteceu um errinho aí de out of range no hash incremento. Vamos então colocar um breakpoint aqui. Vamos acessar logo o método fecha Davi. Colocar um breakpoint aqui. Ctrl F2 para a gente matar a aplicação. Vamos executar novamente. Ele recuperou a venda. Vou cancelar esse cupom aí. Pronto, agora vamos lá no nosso DAV. F3, carrega DAV. DAV de número 1. F7. Pronto, que ele parou no nosso breakpoint. Vamos no F8 então. Aqui, olha. Eu estou calculando a tripa. A tripa é uma sequência, tá? É uma string gigante, tá certo? Como é que eu estou calculando essa tripa? Eu pego o ID do DAV, o ID do DAV cabeçalho. No caso aqui, essa tripa é a do DAV detalhe. Tá? Então, pego o ID do DAV cabeçalho, pego o ID do produto, pego o número do DAV, pego a data de emissão, pego o item, pego a quantidade, valor unitário, valor total, pego tudo isso, tá? Esse é o resultado, olha, dessa string, ok? Com essa string, eu chamo o método md5string. O que é que ele vai fazer? Ele vai me devolver o md5 desse cara aqui, ó. Tá? Posso até copiar esse carinha aí. Vir aqui, por exemplo, na internet, procurar por hash md5. Apenas por md5 a gente já encontra aqui um site que ele gera o hash pra gente, tá? Vou só tirar essa aspa. Aqui, ó. O md5 é esse. Quando eu pressionar F8 aqui, o hash que ele vai me devolver, ó, 21B é 33 o final. 21B é 33 o final. Então ele calculou o hash corretamente, ok? Vou passar um -1 para o hash incremento. Vou passar o hash para o hash tripa. Vou passar o ID para o ID lá do DAV detalhe e vou pedir para executar. E foi aqui que aconteceu o problema, né? Deu um out of range no hash incremento. Tá, como é que a gente resolve esse problema aqui? Bom, o objetivo do hash incremento, tá, pessoal? É o seguinte, segundo os testes que nós vamos fazer, nós vamos alterar vários itens aqui do DAV, ok? Ao alterar o item, é para essa alteração ser, para ela aparecer, né? Parecer que o usuário alterou o nosso banco de dados lá no arquivo, vão aparecer algumas interrogações. Mas se o usuário ele retornar para o valor anterior da alteração, por exemplo, digamos que aqui eu alterei esse SF, esse número do DAV aqui de 1 para 11, então vão sair as interrogações. E se eu voltar para 1 de novo, as interrogações elas não voltariam a sair, porque o hash tripa vai ser igual. Segundo os homologadores, não, mexeu, mexeu. Mesmo que você altere de 1 para 1 aqui, é para sair a interrogação. É para isso que serve o hash incremento, tá? Nós temos então uma trigger, né, um gatilho, que ele faz o quê? Toda vez que o usuário, deixa eu pedir para analisar aqui, aqui ó,
Toda vez que o usuário ele mexer na tabela Davi cabeçalho, tá? Essa trilha ela acontece antes do update. O que é que eu faço? Eu incremento o hash incremento, tá? Lá na minha tripa, quando eu calculo a minha tripa, eu coloco um 0 no final. Isso indica que o meu hash incremento ele sempre tem que estar como 0, ok? Senão o resto da minha tripa vai estar diferente. E aí vão aparecer as interrogações nos arquivos, tá? Se o usuário vier no banco de dados e alterar alguma coisa, aqui no Davi cabeçalho ou no Davi detalhe, nessas tabelas que tem os testes, né? O meu hash incremento, ele não vai ser mais 0. Né? Por exemplo, vou mudar aqui de 1 para 11. Ele já alterou meu hash incremento para 1. Daí eu vou mudar para 1 de novo. A informação está tal e qual como era, né? Mas ele mudou o hash incremento para 2. Então toda vez que o usuário vier atualizar a tabela, eu altero o hash incremento. Dessa maneira, quando eu gerar aqui a minha triple hash de todos os meus campos, o 0 já não vai ser mais 0, porque o usuário ele alterou no meu banco de dados, tá? Perfeito. Então daí vão aparecer as interrogações. Mas esse erro que está aparecendo aí, ele está aparecendo por causa do seguinte. Olha, aqui em Davi cabeçalho eu vou pedir para alterar a tabela. O hash incremento, ele está como unsigned. Tá? Isso significa que ele não pode ter valores negativos. Então eu vou desmarcar isso aqui, vou pedir para alterar. Mesma coisa no Davi detalhe. Ó. Vou alterar a tabela, meu hash incremento está unsigned, vou desmarcar, ok? Essa mesma coisa eu vou ter que fazer nas minhas tabelas lá do PAF, né? Então no meu tipo pagamento aqui, aliás no total tipo pagamento, que é o meu R07, eu vou alterar a tabela. Hash incremento, esse já não tá, tá? Esse já não tá marcado. O R01 alter table, esse aqui também não tá, né? R02 alter table, esse não tá, porque eu já arrumei no der, né? Não tá arrumado o der, esse também não tá. E finalmente o produto, hash incremento também não tá. Então nós temos que fazer o seguinte, ó. Para quando gerar o banco não acontecer esse probleminha aí, deixa eu matar logo aqui a aplicação com o Ctrl F2, pronto. Eu vou abrir o DB Designer, né, eu estou no banco de dados aqui do PAF SCF, não é esse que eu quero abrir o banco da Mini. Tá, eu vou procurar aqui a tabela Davi cabeçalho, aqui ó. Então lá no hash incremento, vou tirar o unsigned. E no Davi detalhe, também no hash incremento, vou tirar o unsigned. Pronto, agora quando eu for gerar o meu banco de dados, eu não vou ter mais aquele problema, tá? Perfeito. Deixa eu tentar executar então o meu PAF por aqui de novo. Aqui, ó. Ele recuperou uma venda, eu vou cancelar o cupom. Agora eu vou carregar o DAV de número 1. Carreguei o DAV, vou fechar essa venda. Vamos observar o que aconteceu lá no DAV cabeçalho. Agora sim, ó. Pegou o número do SF, pegou o número do CCF, pegou o COO, tá? Calculou o hash tripa, o hash incremento tá zerado. Tá? Então meu hash tripa é esse daí. E no DAV detalhe, mesma coisa, para o DAV número 1, ó, calculou o hash tripa, tá? E o hash incremento tá zerado. Legal? Isso a gente também vai fazer com o DAV de número 2, veja que 1 já saiu daí, né?
Vamos fazer com o DAV de número 3. Vamos fazer com o número 4. Opa, tem um produto com ICMS não definido no DAV de número 4. Tá, isso é um erro que aconteceu, né, no DAV de número 4. O interessante disso, olha, é que como aconteceu uma exceção no meio aí, a gente não tratou essa exceção, porque todos os produtos têm que estar com o ICMS corretos, tá? Então ele diz que não existe uma venda em andamento. Olha só que bug. Então veja que bug esquisito, né? Nós vamos ter que pressionar um Ctrl Alt Del aqui e matar a aplicação do PAF-SF, tá? Vamos analisar então o DAV detalhe de número 4. Quais são os produtos que eu tenho? Eu tenho os produtos 6, 9 e 10. Foi o 4 que deu problema? Foi o 5, né? O 4 a gente já imprimiu. O DAV de número 5. Eu tenho os produtos 5. Eu já imprimi o 5 ali, então não é ele. Tem o produto 4. O 4 eu não utilizei nenhuma vez. Tem o produto 6. O produto 6 eu já utilizei. Então o problema é no produto 5. Tá? Vamos ver aqui no cadastro de produto. Quem é o produto de número 5? É um produto tributado a 12%. Tá? Tem esse detalhe também, né? Essas alíquotas aqui dos produtos, tá? Elas estão de acordo com o meu SF real, tá? Com a minha impressora Daruma, né? A minha impressora Sueda aqui, ó, provavelmente não tem essa alíquota, né, de 12% nessa posição, então deu um problema por conta disso aí, tá? Então eu não vou perder tempo com isso, porque a gente já viu como é que a gente tem que fazer isso aí. Nós temos que cadastrar as alíquotas corretamente, né? Isso tem que ser feito lá na retaguarda, então o produto tem que ser cadastrado com a alíquota correta. Os SFs eles deveriam estar com todas as tributações idênticas em todos os SFs nas mesmas posições, ok? O que eu vou fazer então aqui, no caso do DAV de número 5, já que ele tem um item cujo produto é 5, né? Eu não vou imprimir ele. O 6 eu vou. O 7 tem o item número 5, eu também não vou imprimir. Poderia até mudar aqui, né? Aqui no DAV número 5, colocar aqui o item 9, por exemplo. Tá? Se bem que não vai dar certo, porque ele não vai atrás pelo ID, né? Ele já tem aqui a tributação, já tem o totalizador parcial aqui mesmo, tá? Então veja, o DAV número 5 eu vou pular. O DAV número 6 eu tenho o 2 e o 12. E o 6, DAV número 6, acho que dá pra gente imprimir sem problemas. Ele vai me avisar. Ele recuperou aí aquela venda. Eu vou excluir. DAV de número 6 carregou normal. O DAV de número 7 tem o item 5. O DAV de número 8 não tem. Então vamos carregar o DAV de número 8. Perfeito. DAV de número 9 tem o item 5. DAV de número 10 não tem. Vamos carregar também o DAV de número 10. Não precisaria nem carregar. Deu um problema no outro produto. Não precisaria nem carregar todos esses DAVs aí não, tá? Aqui é só pra gente ver como é mais ou menos o teste lá, pra você como é demorado, né? Tem que fazer 10 DAVs para aquele primeiro teste. Pro segundo teste tem que fazer 13 DAVs, tá? Mas aqui pra gente entender os hashes, não precisaria fazer todos esses DAVs aí não. Bom, então vamos lá. Retornando ao PAF, agora vamos fazer o restante do teste, né? Já emitimos todos os DAVs que ele pediu, ok? Deixa eu cancelar essa venda aí. Pronto. Vou chamar o menu fiscal e vou clicar no DAV emitidos, geração de arquivo. Pronto, ele gerou um PAFD lá no diretório onde está o PAF, né? Tá aqui o PAFD. Vou abrir esse PAFD.
Observe que o relatório está 100%, né? Aparecem aqui os meus DAVs, tá? Aparecem aqui os produtos dos meus DAVs, né? Não aparece interrogação nenhuma, tá bom? Então veja, eu começo então com o DAV de número 2, tá? Que o DAV de número 1 é de outro dia lá. Então no DAV de número 2, vamos ver o que é que o teste pede para fazer. Ó. No primeiro DAV ele pede para alterar o número do COO. Então nós vamos lá. DAV cabeçalho, como eu estou tratando com o DAV de número 2, eu vou alterar o CO aqui para 103. Ok? Alterei o CO. Vou pedir para gerar de novo o arquivo. Gerou. Ele vai carregar o arquivo aqui, ó. Olha só, as interrogações já apareceram. Ok? E por que apareceram essas interrogações? Por causa do hash tripa, tá? Quando ele faz o cálculo lá do hash tripa, como nós vimos, né? Nós abrimos aqui o DAV Controller. Aqui, ó. Ele pega todos os campos. No caso, esse aqui, essa tripa é do DAV detalhe, mas tem também uma tripinha para o DAV cabeçalho, que é essa daqui, ó. Ele vai pegar o ID da pessoa, o CCF, o COO. Ó, o COO ele entra na tripa, tá? Ele gera uma string com isso aqui tudo e um 0 no final. Esse 0 representa o hash incremento, tá certo? Observe que está 0 aqui o hash incremento, né, do número 2, mas se eu der um refresh aqui, ó, que eu alterei para 103, você lembra? Ele já está 1, tá? Então ele sempre coloca o hash incremento ali na tripa também. Por que isso? Né? Como eu já falei, segundo os homologadores, se o usuário ele alterou o banco de dados, mesmo que ele volte para o valor anterior, não tem jeito, tem que sair a interrogação. Então, se eu voltar aqui para 105, teoricamente, ou seja, na prática, a minha informação está idêntica ao que foi gerado, né? Mas o usuário alterou o banco. Então, quando eu pedir de novo a geração do arquivo, continua saindo as interrogações, tá? E por que isso? Porque quando eu gero aqui a minha tripa, né, a minha string para gerar o hash, eu sempre coloco um 0 no final, ok? E esse 0 é o do meu hash incremento. Ele já está em 2, tá? Talvez, né, se você for em algum homologador, ele disser, não, se você ao retornar para o valor que era, ele não é para sair interrogação de novo, não. O que é que você faz? Você simplesmente apaga as triggers. Só isso, tá? Apagou as triggers, ele não vai ficar incrementando aqui o hash incremento, tá? E se a gente precisar realizar um update aqui? Por exemplo, quando eu carrego um DAV lá no meu path, o DAV ele já está gravado no banco de dados. Então eu estou apenas fazendo um update, né, uma atualização. Só que eu tenho uma trigger aqui, quando eu faço um update, ela incrementa o hash incremento. E agora, como é que eu faço um update do meu banco, nessas tabelas aí, já que elas têm esse hash? Então observe que quando eu chamo o update, para o hash incremento, eu passo o valor -1. Então ele recebe o valor -1, só que ele executa a trigger, -1 mais 1, ele vai para 0, tá? É o que a gente vai fazer aqui agora. Ó. Eu vou passar um -1 aqui para ele. Quando eu der um refresh, o valor fica zerado, ok? Quando eu pedir para gerar o arquivo de novo, ele vai sair sem a interrogação, tá? Então assim, funciona essa solução? Funciona, né? Dependendo da interpretação do homologador, se o usuário retornar para o valor que era, não é para ser as interrogações. Se ele pedir para você fazer isso, retire as triggers, tá? Se ele disser não, se o usuário ele mexeu, mesmo que volte para o valor anterior, tem que ficar as interrogações. Então está funcionando como deve ser aqui com o incremento, né, com o hash incremento. Essa solução ela resolve, mas não é a melhor solução, né, porque facilmente uma pessoa ela pode descobrir como burlar isso daqui. Basta deixar isso daqui zerado de novo. Como o cara tem acesso ao banco de dados do usuário, ele pode analisar o funcionamento dessas triggers e descobrir facilmente que o hash é gerado com esse valor aqui zerado. Então ele passa um -1 aqui, vai zerar o valor, vai resolver. Existem alguns órgãos homologadores que não aceitam o trabalho com trigger,
E agora? Aí você vai ter que trabalhar de uma outra forma, provavelmente duplicando todos os dados em outra tabela, tá? Então você poderia ser assim, você grava os valores dos DAVs numa tabela principal e grava esses valores criptografados numa tabela secundária. Sempre que for gerar os arquivos, você compara os valores entre uma e outra tabela. Se o usuário mexer na tabela principal, se o valor está diferente da tabela secundária, então já sai com as interrogações, né? Agora, se o usuário mexer na tabela secundária, apagar registros, aí já quebraria também a segurança, né? Então existem alguns testes aí nesse roteiro de homologação que são meio sem sentido mesmo, tá? Porque se o usuário tem acesso ao banco de dados, ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode dropar a tabela, pode dropar trigger, tá? Então fica complicado realmente em alguns aspectos essa questão dos testes aí do PAF, tá? Mas funciona, né? Essa forma aqui funciona, a forma de duplicar as tabelas funciona também, mas é aquela questão da segurança, não existe uma segurança 100%, né? Sempre tem uma forma de o usuário ele quebrar a segurança. Mas é claro que um usuário mediano, um usuário com conhecimentos, com poucos conhecimentos em informática, ele não vai conseguir fazer isso daí não, tá? Você fique tranquilo. Muito bem, então ficou compreendido para que serve o hash tripa, para que serve o hash incremento, né? A tripa ela é sempre calculada na hora de gravar, tá? Com base aqui também no hash incremento, sempre tem um zerinho lá no final. Ela é armazenada na hora da gravação e ela também é calculada no momento da geração do arquivo. Se nós abrirmos aqui a Unity Path, né? Vamos procurar aqui por DAV. Vamos ver o método que gera o arquivo do DAV aqui. Ah, não, o arquivo do DAV não vai ser gerado aqui não. DAV emitidos, ele vai ser gerado aqui, ó. Olha só. Então, para eu gerar o arquivo, eu também calculo a tripa. Lá no finalzinho, olha, pegando o hash incremento. Tá certo? E daí, nesse momento aqui, eu verifico, olha. Se o MD5 string da tripa for diferente do que está no hash tripa, então tá com a interrogação. Vai sair a interrogação naquele registro para o arquivo, ok? Isso acontece, né, por conta dos testes nas tabelas DAV cabeçalho e DAV detalhe do banco da Mini e no banco do PAF nas tabelas R01, R02, R03, R04 que é a venda cabeçalho, R05 que é a venda detalhe, R06 e R07 que é a nossa total tipo pagamento, ok?